Eu sempre achei que o som mais bonito do mundo fosse alguém dizendo eu te amo. Mas naquele dia, descobri que o silêncio consegue ser muito mais barulhento. Meu nome é Helena. E no dia do meu casamento, o homem com quem eu jurava passar o resto da vida simplesmente não apareceu. Lembro de cada detalhe daquela manhã como se estivesse presa dentro dela. O quarto cheirava a flores brancas, minha mãe, Dona Lúcia, andava de um lado para o outro tentando esconder o nervosismo, e minhas mãos tremiam levemente enquanto a maquiadora passava o último toque no meu rosto. Você está linda, filha, ela disse, com a voz embargada. Eu sorri. Um sorriso cheio de expectativa, de futuro, de promessas. O nome dele era Eduardo. O amor da minha vida. Ou pelo menos, o que eu acreditava ser. Conheci Eduardo 7 anos antes, numa livraria pequena do centro. Ele estava procurando um livro que não existia mais, e eu, metida sabichona, disse que tinha visto um exemplar usado numa prateleira esquecida. Ele riu. Eu ri também. E foi assim, simples e intenso, como se o destino tivesse se distraído e nos deixado nos encontrar cedo demais. Eduardo era daqueles homens que falavam pouco, mas quando falavam, faziam você prestar atenção. Tinha um olhar profundo, quase sempre sério, mas que se iluminava quando sorria, principalmente quando era para mim. Nós construímos uma vida. Planos. Rotina. Sonhos. Ou pelo menos, eu construí. Naquela manhã, enquanto o relógio avançava, eu ainda não desconfiava de nada. Eduardo nunca se atrasava. Era meticuloso, quase obsessivo com horários. O casamento estava marcado para as 4 da tarde. Às 3h30, comecei a sentir um aperto estranho no peito. Não era nervosismo de noiva. Era outra coisa. Um incômodo que eu não soube explicar. Às 4 em ponto, eu estava posicionada atrás das portas da igreja, segurando o buquê com tanta força que meus dedos doíam. A música começou. As portas se abriram. E eu caminhei. Mas quando cheguei ao altar, Eduardo não estava lá. Havia um murmúrio estranho. Olhares cruzados. O padre pigarreou, confuso. Meu pai, seu Antônio, apertou meu braço, tentando entender. Ele deve estar chegando. Alguém cochichou. 5 minutos passaram. Depois 10. Depois 20. E então, o silêncio absoluto. Meu coração começou a bater rápido demais, como se quisesse fugir do meu corpo antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Liga para ele, minha madrinha, Marina, sussurrou. Liguei. 1 vez. 2. 10. Caixa postal. Foi ali que o mundo começou a desmoronar. Não houve explicação. Não houve bilhete. Não houve mensagem. Eduardo simplesmente desapareceu. A igreja foi se esvaziando aos poucos, como se as pessoas tivessem medo de olhar para mim. Eu permaneci parada, vestida de noiva, enquanto a vergonha, a dor e a incredulidade se misturavam dentro de mim. Naquele dia, não chorei. Eu entrei num estado estranho, quase vazio, como se meu corpo tivesse desligado para não quebrar em 1000 pedaços. Chorei depois. Nos dias seguintes. Nas semanas. Nos meses. Perguntei a todos. Procurei amigos em comum. Fui até o apartamento dele. Tudo intacto. Roupas no armário. Livros na estante. O cheiro dele ainda no travesseiro. Mas Eduardo tinha sumido como se nunca tivesse existido. A polícia falou em abandono voluntário. Minha mãe dizia que ele não me merecia. Meu pai se calava. E eu tentava sobreviver. Os anos passaram, mas a ferida nunca fechou completamente. Eu segui em frente, pelo menos aos olhos dos outros. Mudei de cidade. Troquei de emprego. Aprendi a sorrir de novo. Nunca mais usei branco. 10 anos depois, eu já não era a mesma Helena. Trabalhava como arquiteta, morava sozinha e tinha aprendido a viver com a ausência como quem convive com uma cicatriz antiga. Dói menos, mas ainda está lá. Até o dia em que o passado decidiu bater à minha porta. Era uma terça-feira comum. Chuvosa. Eu saía do escritório carregando uma pasta quando esbarrei em alguém na calçada. Me desculpa, eu disse automaticamente, sem olhar. Helena. Aquela voz. Meu corpo inteiro congelou. Levantei os olhos devagar, com medo do que encontraria, com medo de estar imaginando coisas, com medo de estar enlouquecendo. Mas não. Era ele. Eduardo estava ali, alguns fios de cabelo grisalhos, o rosto mais marcado,
mas com o mesmo olhar profundo que eu conhecia melhor do que a mim mesma. Por um segundo, achei que fosse desmaiar. Isso não pode estar acontecendo, eu murmurei. Ele parecia nervoso. Diferente. Havia algo quebrado nele. Eu sei que não tenho o direito, ele começou. Mas eu precisava te ver. A raiva que eu achei que tinha superado voltou como um incêndio. 10 anos, Eduardo, eu disse, sentindo minha voz tremer. 10 anos, e essa é a sua frase? Ele respirou fundo. Eu nunca quis te abandonar. Eu ri. Um riso amargo. Você me deixou no altar. As pessoas passavam por nós, alheias à tempestade que se formava ali, no meio da rua. Eu fui obrigado, ele disse, quase num sussurro. Obrigada. Aquela palavra ecoou dentro de mim como um insulto. Obrigado por quem? Perguntei. Pela sua covardia? Eduardo desviou o olhar. Pela minha família. Meu coração deu um salto confuso. Do que você está falando? Ele hesitou. E aquela hesitação me disse que a história que eu conhecia estava longe de ser completa. Helena, ele disse, se eu te contar tudo, talvez você nunca me perdoe. Eu o encarei, com o coração acelerado. Você já me perdeu uma vez, respondi, agora, ou você fala a verdade, ou some de novo da minha vida. Ele me olhou como quem carrega um peso insuportável. Então venha comigo, ele disse, você merece saber porque aquele casamento nunca aconteceu. E naquele momento, eu percebi que o passado não tinha voltado para pedir desculpas. Ele tinha voltado para virar minha vida de cabeça para baixo outra vez. Eu deveria ter ido embora. Essa é a verdade. Qualquer mulher sensata teria virado as costas naquele momento, atravessado a rua e fingido que aquele homem nunca mais existiu. Mas o passado tem um jeito cruel de nos puxar pelo braço quando achamos que finalmente aprendemos a andar sozinhas. Eu não vou entrar no seu carro, eu disse, com os braços cruzados, tentando parecer firme. Eduardo assentiu devagar. Eu sei. Não pediria isso. Só, caminha comigo. Havia um café pequeno na esquina, desses antigos, com janelas embaçadas pela chuva. Entramos. O cheiro de café forte misturado com pão quente me fez lembrar de domingos que eu queria esquecer. Sentamos frente a frente. O silêncio entre nós era pesado. Eu observava cada detalhe dele, como se meu cérebro estivesse tentando reconciliar o homem que eu amei com o estranho à minha frente. Havia olheiras profundas. Uma cicatriz fina perto da sobrancelha esquerda que eu nunca tinha visto antes. Você mudou, eu disse, mais como constatação do que acusação. Ele sorriu sem humor. Você também. Está mais forte. Revirei os olhos. Não vamos romantizar isso, Eduardo. Começa a falar. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto, por alguns segundos, pareceu lutar contra algo dentro de si. 3 dias antes do casamento, ele começou. Eu recebi uma visita. Meu estômago se contraiu. Quem? Meu irmão. Meu coração deu um salto. Rafael. O nome veio à minha mente automaticamente. Eduardo quase nunca falava dele. Eu sabia apenas que tinham uma relação complicada. Ele estava desaparecido havia meses, Eduardo continuou, envolvido com coisas erradas, dívidas que eu nunca consegui imaginar. Eu permaneci em silêncio, sentindo algo gelado se formar dentro de mim. Rafael devia dinheiro a pessoas perigosas. Muito dinheiro. E ele? Eduardo engoliu em seco. Ele usou meu nome. Meu peito apertou. Como assim? Usou? Assinou papéis, fez acordos, prometeu valores usando meus dados. Quando essas pessoas descobriram, vieram atrás de mim. Minha mente começou a girar. E o que isso tem a ver comigo? Eduardo levantou os olhos, e foi ali que eu senti medo de verdade. Eles sabiam de você, Helena. Sabiam do casamento. Sabiam onde você morava. Meu corpo ficou rígido. Não ouse, eu disse, com a voz baixa, não ouse usar isso como desculpa. Não é desculpa, ele respondeu rápido. É a verdade que eu tentei esconder para te proteger. Proteger. A palavra soou errada. Falsa. Tarde demais. Então sua solução foi me abandonar? Perguntei, me deixar humilhada, sem explicação, achando que eu não valia nenhuma conversa. Os olhos dele se encheram de algo que parecia culpa genuína. Eles me deram uma escolha, ele disse, ou eu sumia, ou você pagaria por algo que não tinha nada a ver. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos.
Você está dizendo que minha vida correu perigo, e ninguém me avisou? Se eu tivesse dito, você não teria ido embora, ele respondeu, você teria ficado. E eu não suportaria isso. Ri. Um riso curto, quase histérico. Então você decidiu por mim. Ele assentiu. E eu odeio a mim mesmo por isso todos os dias. Ficamos em silêncio outra vez. A garçonete trouxe o café, interrompendo a tensão por segundos. Minhas mãos tremiam levemente quando segurei a xícara. E nesses 10 anos? Perguntei. Onde você esteve? Eduardo desviou o olhar. Fora do país. Trabalhando com nomes falsos. Pagando uma dívida que não era minha. E seu irmão? Ele fechou os olhos. Rafael morreu 2 anos depois. Senti um choque estranho. Não tristeza, eu mal o conhecia, mas a sensação de que algo enorme tinha sido enterrado junto com ele. E agora você volta por quê? Perguntei. Culpa? Arrependimento? Ele abriu a boca para responder, mas hesitou. Essa hesitação, eu já conhecia. Tem mais, eu disse. Eduardo respirou fundo. Tem. Meu estômago afundou. Fala. Ele me encarou com intensidade. Porque alguém voltou a fazer perguntas sobre você. O mundo pareceu parar. O quê? Pessoas que achávamos que tinham desaparecido começaram a procurar informações antigas. Fotos. Nomes. E o seu apareceu de novo. Meu corpo gelou. Então você voltou porque eu estou em perigo. De novo? Voltei porque eu nunca parei de te amar, ele disse. E porque, se algo acontecer com você, eu não sobrevivo sabendo que falhei outra vez. Levantei-me bruscamente. Não ouse colocar amor nisso, falei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Amor não abandona. Amor não some. Amor não deixa uma mulher vestida de noiva sozinha diante de 100 pessoas. Ele permaneceu sentado, em silêncio. Se você acha que pode aparecer depois de 10 anos e reabrir feridas, continuei, você está enganado. Eu não quero reabrir, ele disse, quero terminar. Parei. Terminar o quê? Ele se levantou devagar. A história que começou naquele altar. Saí do café antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Mas naquela noite, sozinha no meu apartamento, pela primeira vez em 10 anos, eu não consegui dormir. Cada barulho parecia um aviso. Cada sombra parecia um presságio. E, no fundo, uma certeza começou a se formar, silenciosa, perturbadora, inevitável. Eduardo não tinha voltado apenas para se explicar. Ele tinha voltado porque algo, ou alguém, estava prestes a destruir o pouco de paz que eu tinha reconstruído. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquela verdade iria me custar. Na manhã seguinte, acordei com a sensação incômoda de que algo estava errado. Não era medo exatamente. Era a intuição. Meu celular vibrava em cima da mesa havia minutos, mas eu ainda não tinha coragem de olhar. Quando finalmente atendi, reconheci a voz do outro lado imediatamente. Helena. Sou eu, Marina. Minha antiga madrinha. A única que permaneceu por perto depois daquele dia. Você está bem? Ela perguntou, sem rodeios. Estou. Por quê? Houve uma pausa curta demais para ser normal. Um homem esteve na portaria do seu prédio ontem à noite. Perguntou por você. Disse que era antigo conhecido. Meu coração disparou. Ele se identificou? Não. Mas descreveu detalhes da sua vida que ninguém saberia. Inclusive, do seu casamento. Desliguei o telefone com as mãos geladas. Eduardo não estava exagerando. Eles realmente tinham voltado. Naquela mesma tarde, encontrei Eduardo novamente. Não por escolha, mas por necessidade. Pela primeira vez em 10 anos, eu precisava dele, e isso me doía quase tanto quanto o abandono. Você sabia que eles viriam atrás de mim diretamente, eu disse, assim que o vi, e mesmo assim voltou. Eu precisava ter certeza de que você acreditaria em mim, ele respondeu, e agora? Agora não temos mais tempo. Foi ali que ele me contou tudo. Sem pausas. Sem filtros. As dívidas do irmão nunca tinham sido totalmente quitadas. Rafael havia sido apenas uma peça descartável. O verdadeiro problema era um homem chamado Otávio Brandão, alguém que transformava segredos em poder e vidas em moeda de troca. Otávio nunca esquece um nome, Eduardo disse, e você sempre foi o meu ponto fraco. Descobri, então, que meu casamento não foi apenas interrompido. Ele foi impedido. Eduardo tinha sido forçado a escolher entre me perder,
ou me colocar em risco mortal. E se você tivesse me contado? Perguntei, com a voz quebrada. Ele abaixou a cabeça. Eu não confiava em mim para te proteger se você ficasse. Naquela noite, tudo se acelerou. Meu apartamento foi invadido. Nada foi levado. Nenhum objeto fora do lugar, exceto um detalhe. Meu vestido de noiva, guardado há 10 anos no fundo do armário, estava estendido sobre a cama. Foi o aviso. Eduardo não hesitou. Me levou para um lugar afastado, seguro. Pela primeira vez, não discutimos. Apenas sobrevivemos. E foi ali, naquele silêncio forçado, que a verdade mais difícil emergiu. Eu nunca me casei, ele disse, nunca toquei em outra mulher como toquei em você. Minha vida ficou suspensa naquele dia. Senti as lágrimas escorrerem sem resistência. A minha também, confessei. O confronto final aconteceu 2 dias depois. Otávio apareceu como quem acredita já ter vencido. Calmo. Arrogante. Seguro de que o passado sempre cobra seu preço. Mas o que ele não sabia era que Eduardo tinha passado 10 anos se preparando. As provas. Os registros. Os nomes. Tudo veio à tona. Otávio foi preso. Não houve heroísmo exagerado. Apenas justiça tardia. Quando tudo acabou, eu me sentei no chão, exausta, sentindo o peso de uma década finalmente desabar. Acabou, Eduardo disse, com a voz trêmula. Agora acabou de verdade. Eu o encarei longamente. Não, Eduardo. Agora começa. Ele franziu a testa. Começa o quê? Respirei fundo. A minha escolha. Pela primeira vez, ninguém decidiu por mim. Eu não posso voltar a ser quem eu era, continuei. Aquela Helena ficou naquele altar. Mas, eu posso construir algo novo. Sem promessas vazias. Sem fugas. Ele assentiu, respeitoso. Mesmo que isso signifique me afastar de você. Mesmo assim. Ficamos em silêncio. Então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Esperou. Meses se passaram. E, num fim de tarde comum, caminhei até a antiga igreja. Não para reviver a dor, mas para encerrá-la. Quando virei a esquina, Eduardo estava lá. Não de terno. Não de joelhos. Apenas presente. Eu não vim pedir nada, ele disse, só queria estar onde tudo começou. Sorri, sentindo algo finalmente leve dentro de mim. Então fica, respondi. Não houve final de conto de fadas. Houve verdade. Escolha. E reconstrução. Porque o amor que sobrevive ao tempo, ao medo e à perda, não começa com um sim. Começa quando ninguém mais foge. E dessa vez, nenhum de nós correu.